Ser pobre no Brasil é um esporte radical. Você acorda, enfrenta o sistema, paga caro para sobreviver e, no fim, ainda escuta que é só se esforçar mais. É quase uma comédia. Se não fosse uma tragédia social transmitida em tempo real. O pobre paga caro até para ser pobre. Paga caro na comida, na energia, no transporte, no aluguel. Paga caro por existir num país que cobra imposto de quem luta para não afundar e dá isenção para quem já está flutuando em iate. A ironia? O pobre sustenta o sistema, mas o sistema o trata como peso morto. Enquanto o rico fala em reduzir custos, o pobre fala em reduzir refeições. Enquanto um reclama que o dólar subiu e encareceu a viagem para Miami, o outro faz malabarismo para esticar o arroz da semana. Mas calma, dizem que a culpa é da falta de planejamento financeiro. Sim, claro, como se alguém que ganha um salário mínimo tivesse espaço para planejar alguma coisa além da próxima conta de luz. A pobreza no Brasil é uma armadilha bem projetada. Ela não só limita o poder de compra, ela cobra mais caro justamente de quem não pode pagar. Conta atrasada? Multa. Nome sujo? Juros dobrados? Sem cartão de crédito? Parcelamento em 12 vezes com a alma de garantia. E no fim, o trabalhador ainda ouve que precisa aprender a investir. Ser pobre no Brasil é viver num eterno modo sobrevivência. E o preço da sobrevivência é alto demais para quem já nasceu devendo. Porque aqui, até para ser pobre, é preciso pagar caro. Ser pobre no Brasil é como jogar um jogo onde todas as regras foram feitas para te deixar no mesmo lugar. Você tenta subir de fase, mas o sistema cobra ingresso até para continuar jogando. E o mais curioso, quem criou as regras jura que o jogo é justo. Vamos começar pelo básico, o direito de comer. Enquanto o rico compra comida orgânica no mercado gourmet, o pobre enfrenta o supermercado popular, onde tudo é mais caro, mais simples e de pior qualidade. Parece piada, mas é matemática social. Quanto menos dinheiro você tem, mais caro tudo fica. Compra pequena? Paga mais caro no quilo. Sem carro para fazer compras em atacado? Paga o dobro no mercadinho da esquina. Sem tempo para cozinhar? Paga caro no Marmitex. E se a conta atrasa, vem juros, multa e, claro, sermão sobre falta de planejamento. Ser pobre é pagar caro pela pressa, pela distância e pela falta de opção. O transporte público é um exemplo perfeito. O trabalhador gasta boa parte do salário só para ir trabalhar. É o único investimento do mundo que não traz retorno. Quanto mais você gasta, mais cansado volta. Mas no discurso dos poderosos, isso é mobilidade urbana. Bonito, né? Só esqueceram de avisar que, na prática, mobilidade é correr atrás do ônibus que já passou lotado. A pobreza cobra pedágio em cada esquina. Conta de luz? Bandeira vermelha. Conta de água? Taxa extra. Internet ruim e cara. Celular parcelado em 12 vezes. Gás de cozinha a preço de perfume francês. E quando você acha que não dá para piorar, descobre que o governo ainda te cobra imposto por tudo isso. É o que eu chamo de tributo pela teimosia de existir. E o pobre ainda precisa ouvir que dinheiro não traz felicidade. Claro, quem fala isso é sempre quem já tem, porque para quem não tem, dinheiro não é sobre luxo, é sobre sobrevivência. É poder comprar o básico sem precisar escolher entre o leite das crianças e o boleto da luz. É não precisar calcular se dá para pegar o ônibus de volta para casa. Mas para quem vê de fora, tudo isso é falta de mérito. A verdade é que o pobre paga caro porque o sistema precisa que ele continue pagando. Precisa do aluguel atrasado, do empréstimo consignado, do parcelamento infinito. Porque sem o pobre pagando juros, o rico não teria lucro. A desigualdade no Brasil não é um acidente, é um modelo de negócios. Ser pobre é viver num país que te vende o básico como se fosse um privilégio. E quando você tenta reclamar, dizem que é vitimismo. Mas não é vitimismo, é constatação. Enquanto o rico economiza com cashback e milhas, o pobre economiza apagando a luz mais cedo. E mesmo assim, paga mais caro por isso. Porque aqui, até o direito de respirar custa caro. E se um dia inventarem um imposto sobre o ar, pode apostar, o pobre vai ser o primeiro a pagar.
E o último a saber por quê. Cruel. O quem sobrevive com menos. E o prêmio final? Continuar vivo para pagar a próxima conta. O sistema é esperto, ele sabe exatamente como transformar necessidade em lucro. Quem tem pouco, paga mais caro por tudo. E quem tem muito, ganha desconto até para respirar. Quer um exemplo? O banco. Para quem tem dinheiro, juros baixos, cartão black, crédito farto e sorriso do gerente. Para quem não tem, juros de 15% ao mês, limite cortado e o nome no SPC por causa de um boleto de 80 ares. O pobre é punido por ser pobre, como se a miséria fosse um crime que precisasse de sentença financeira. A lógica é simples e cruel. Se você precisa de ajuda, paga mais caro por ela. Se você não precisa, ganha benefício. É o mesmo com moradia. Enquanto o rico compra apartamento com financiamento a juros baixos, o pobre aluga um quarto apertado e paga o preço de um imóvel inteiro. E quando tenta financiar, descobre que o sonho da casa própria é um contrato de 35 anos com o banco. Um casamento onde só um lado fica feliz. No final, o pobre paga 2 casas e fica com meia. Mas a perversidade não para aí. Até o governo, que deveria proteger, entra na fila para cobrar. O pobre paga imposto até quando não consome. Compra arroz? Tem imposto. Compra sabão? Imposto. Compra um pacote de macarrão para passar a semana? Imposto de novo. E quem ganha muito paga pouco, porque tem contador, consultor, offshore e 1000 maneiras legais de não pagar quase nada. No Brasil, sonegar é estratégia. Pagar imposto é castigo. E o sistema financeiro adora isso. Adora o pobre endividado, dependente do cartão, refém do crédito consignado. Adora ver o trabalhador apertando os botões do aplicativo do banco, implorando por um empréstimo pré-aprovado que só vai cavar mais fundo o buraco onde ele está. Cada parcela é uma promessa. Só mais um mês e melhora. Mas o mês acaba. E vem outro boleto. E o buraco cresce. A ironia é que o pobre é o motor da economia, mas é tratado como peça descartável. Sem ele, o sistema para. Mas com ele, o sistema lucra. Porque o pobre consome tudo o que ganha. Não por escolha, mas por necessidade. Não sobra nada para investir, guardar ou planejar. E é exatamente isso que o sistema quer. Um exército de consumidores cansados, sempre devendo, sempre pagando, sempre sobrevivendo. E o pior é que, no fim, jogam a culpa nele. Dizem que é falta de educação financeira, que é preguiça, que é desorganização, mas o pobre já nasceu jogando com as cartas marcadas. A diferença é que, enquanto o rico joga pôquer com fichas douradas, o pobre tenta não perder o pouco que tem num jogo que nunca foi feito para ele vencer. Um dia, o pobre percebe que não vive. Ele resiste. Resiste à conta de luz que subiu de novo. Resiste ao aluguel que aumentou. Resiste ao gás que agora vale meio-dia de trabalho. Resiste à ideia de que é assim mesmo. E é nesse momento que o sistema sorri. Porque quando o pobre aceita o absurdo, o sistema vence. Tudo começa cedo. A escola ensina a decorar fórmulas, mas nunca a entender juros. Ensina o hino, mas não ensina o que fazer quando o banco cobra o triplo do que emprestou. Ensina a respeitar símbolos, mas não a questionar por que um salário inteiro desaparece antes do dia 10. E assim, o pobre cresce achando que o problema é ele. Que se não sobra dinheiro, é porque não se esforçou o bastante. Que se não conseguiu guardar nada, é falta de disciplina. Mas ninguém conta que o jogo está armado. Enquanto isso, a mídia vende a ideia de sucesso como um comercial de banco. Basta querer. Empreenda. Corra atrás dos seus sonhos. Só não contam que, para correr atrás de um sonho, o pobre precisa primeiro pagar o aluguel, a passagem, o gás e o arroz. E quando sobra tempo, ele tenta sonhar, mas o boleto vence primeiro. O sistema não quer consciência, quer cansaço. Quer o trabalhador tão exausto que não questione. Quer o brasileiro tão acostumado a pagar caro que ache que é normal viver devendo. É o conformismo disfarçado de resiliência. A pobreza é tratada como prova de caráter e o sofrimento como mérito. Os ricos chamam de sacrifício necessário. Mas o pobre
sabe que não é sacrifício, é sobrevivência. Enquanto uns fazem jejum financeiro, outros contam moedas para comprar pão. Enquanto uns investem, outros escolhem qual conta deixar vencer. E ainda assim, o sistema tem coragem de chamá-lo de irresponsável. E o que o pobre faz? Abaixa a cabeça e segue. Porque ele aprendeu que reclamar não adianta, que protestar é perigoso, que sonhar é luxo. Então ele sobrevive. De segunda a segunda, sem pausa, sem plano B. E sobrevive com dignidade. Porque o que o sistema quer tirar dele não é só o dinheiro, é a esperança. A pior pobreza não é a do bolso, é a do costume. É acreditar que nada vai mudar. É ver o preço de tudo subir e achar normal. É ouvir que sempre foi assim e aceitar. E é isso que mantém a engrenagem girando. O conformismo coletivo, a fé cega de que um dia melhora, mas esse dia nunca chega. Porque no Brasil, o pobre não envelhece com tranquilidade. Ele se desgasta. A vida vai cobrando juros até o último suspiro. E o sistema segue impassível, contando lucros, enquanto o pobre conta dias. Dizem que o pobre se endivida porque gasta mal, mas ninguém fala que o pobre gasta só para existir. No Brasil, sobreviver é um luxo parcelado em 12 vezes. A cada boleto, uma nova forma de humilhação. A cada taxa, uma lembrança de que o jogo nunca foi justo. O pobre não escolhe se endividar. Ele é empurrado. Empurrado por um sistema que cobra caro e paga pouco. Que vende crédito fácil, com um sorriso no rosto e juros escondidos em letras minúsculas. Que promete inclusão financeira, mas entrega algemas digitais. E quando o pobre cai, o sistema diz: a culpa é sua. Culpa por não planejar. Culpa por não estudar. Culpa por não investir. Como se o problema fosse falta de disciplina e não o preço da própria sobrevivência. O pobre trabalha, paga e deve. Trabalha de novo, paga de novo e deve mais ainda. É o ciclo da servidão moderna, travestido de liberdade. O banco é o novo senhor de engenho. O cartão é o chicote e o salário é a senzala. O trabalho já não liberta, apenas prolonga a prisão. Enquanto isso, os ricos transformam a pobreza em estatística. Falam em educação financeira, como se o problema fosse falta de planilha. Mas não há planilha que resolva quando a renda é devorada pelo aluguel, pelo transporte e pela comida. Quando o salário nasce morto e o banco já o enterra com tarifas. A desigualdade é tão antiga que já parece tradição. E a culpa é tão bem plantada que floresce na cabeça de quem mais sofre. O pobre cresce acreditando que tudo depende dele. Mas ninguém sobe degrau nenhum quando o chão desaba a cada passo. Ninguém junta dinheiro quando o sistema transforma a necessidade em dívida. E o mais cruel, o pobre acredita que fracassou sozinho, porque o sistema é eficiente, não apenas em cobrar, mas em culpar. A propaganda diz: realize seus sonhos. Mas o contrato, em letras pequenas, diz: por um preço que você nunca vai pagar. E quando o pobre tenta sair do buraco, o sistema joga mais areia, refinancia, prolonga, promete alívio. Mas alívio no Brasil é sinônimo de nova dívida. E o pobre cansado assina, porque o medo fala mais alto que a razão. O sistema sabe disso. Ele não precisa de correntes, só de boletos. Boletos vencem a rebeldia. A dívida amarra mais do que algemas. E enquanto uns acumulam patrimônio, outros acumulam culpa. O pobre não quer luxo, quer paz. Mas a paz no Brasil tem preço, e o pobre paga caro para continuar sem ela. É um país onde até o desespero é monetizado. E no final, o jogo continua o mesmo. O banco vence, o povo perde e o sistema finge surpresa. Ninguém fala sobre o preço emocional de ser pobre. Não está no boleto, nem no extrato bancário, mas é cobrado todo dia. É o cansaço de acordar e saber que o dinheiro já acabou antes mesmo de chegar. É o medo de abrir o aplicativo do banco, o arrepio ao ver o saldo vermelho. É o silêncio pesado na mesa do jantar quando alguém pergunta: e aí, deu para pagar a conta de luz? A pobreza não é só falta de dinheiro. É um estado de tensão constante.
Um alarme mental que nunca desliga. Dormir vira luxo. Descansar parece culpa. Porque no Brasil, quem é pobre não pode parar. O relógio corre, a conta vence e o sistema não perdoa. O pobre vive cercado de promessas que não foram feitas para ele. Empreenda, dizem. Mas não dizem que o aluguel do ponto comercial custa o lucro de um mês. Estude, dizem. Mas o ônibus para a faculdade já leva metade da renda. Invista, dizem. Mas como investir se a geladeira está vazia e o gás acabou? O discurso é bonito, até você tentar colocar na prática com 120 sobrando na conta e 4 contas atrasadas. E enquanto isso, a alma vai murchando, o sorriso vai ficando raro, a esperança vira ironia. O pobre aprende a rir para não chorar, a dizer tá tudo bem para não preocupar os outros, mas por dentro carrega o peso de um país inteiro nas costas. Um país que o usa, o exaure e depois o culpa por não ter dado certo. A pobreza corrói em silêncio. Ela tira a fé no futuro, a vontade de tentar de novo. Ela ensina que o fracasso é normal, que o sofrimento é rotina. E assim, o pobre se acostuma a viver no limite, entre a dívida e o desespero. Um aperto no peito que não some nem quando o salário cai, porque ele sabe, o dinheiro vai embora mais rápido que o suspiro de alívio, e o sistema adora isso. Adora o pobre cansado, conformado, sem força para questionar. Um povo endividado é um povo controlado, e nada controla mais do que o medo de perder o pouco que se tem. O pobre trabalha não para viver, mas para não ser despejado, para não cortar a luz, para não passar vergonha. E cada não desses é uma corrente invisível que o prende ao chão. Mas a pobreza não é incompetência, é consequência de um sistema que sempre favoreceu quem já começou ganhando. De um país onde o topo vive de juros e o resto vive de esperança. E o pior é que a esperança aqui também é vendida a prazo. O custo invisível da pobreza não é o boleto, é o peso de carregar um sonho que o país nunca vai deixar realizar. E ainda assim, o pobre segue, de pé, com o mesmo sorriso cansado e a mesma força teimosa de quem aprendeu a sobreviver sem manual. Porque desistir no Brasil é luxo. E até para cair, o pobre paga caro. O Brasil é um espetáculo de ironias. Aqui, quem tem pouco paga caro, e quem tem muito paga menos. O pobre financia o conforto do rico e ainda agradece pela oportunidade de sobreviver. É como jogar um jogo em que o tabuleiro é inclinado. As regras mudam a cada rodada e o dado do outro lado só cai em número alto. Enquanto o pobre faz milagre para comprar arroz, o bilionário recebe isenção fiscal para importar iate. Enquanto o trabalhador paga imposto até no sabão em pó, o investidor manda lucro para fora sem nem ver a cor da receita. E o governo ainda sorri, dizendo que é incentivo à economia. Economia para quem, exatamente? O pobre sustenta o sistema como um alicerce invisível, só lembrado quando desaba. Ele paga imposto no pão, na conta de luz, no ônibus, no gás, no remédio e até no caixão. Sim, até para morrer, ele paga caro. Enquanto isso, o topo da pirâmide vive de dividendos, isenções e tapinhas nas costas. No Brasil, quem menos tem, mais dá. E quando o pobre reclama, dizem que é inveja. Quando luta, dizem que é vagabundo. Quando tenta, chamam de empreendedor, até ele quebrar e virar estatística. A meritocracia é a piada mais bem contada desse país. Ela faz o pobre acreditar que se ele não chegou lá, é porque não se esforçou o bastante. Mas ninguém menciona que ele começou a corrida sem tênis, com o vento contra e a linha de chegada se movendo. E ainda tem o cinismo de quem diz, mas o Brasil é o país das oportunidades. Claro, oportunidades para quem já nasceu com o CPF limpo e o sobrenome certo. Para quem tem pai que assina contrato, não fiador. Para quem herda, não divide aluguel. O pobre herda boleto, cansaço e juros. O rico herda tempo, terra e perdão. A desigualdade aqui não é acidente, é projeto. É a engrenagem que mantém o país girando no ritmo certo. O da exploração disfarçada de crescimento. Porque se o pobre ascender demais,
Quem vai servir a mesa, dirigir o aplicativo, cuidar do filho alheio? A pobreza é o combustível do luxo. E o luxo é o troféu que o sistema exibe para provar que o Brasil está dando certo. Mas o que dá certo mesmo é o lucro de poucos. E o pobre continua pagando caro até para existir. Ele sustenta bancos, paga tarifas, alimenta o sistema e, no fim, ainda é culpado pelo próprio fracasso. Faltou planejamento, dizem. Como se fosse fácil planejar o amanhã quando o hoje já está em colapso. Ser pobre no Brasil é um exercício diário de resistência. É acordar todo dia e lutar contra um sistema que te cobra por respirar. E ainda sorrir, porque o pobre aprendeu que reclamar não muda o preço, só o humor. Mas talvez falar mude. Talvez, se todo mundo entender que a pobreza não é culpa individual, mas construção coletiva, algo finalmente comece a ruir. Porque a verdadeira pena não é o pobre pagar caro. É o país inteiro aceitar isso como se fosse normal. Então é isso. No país da gambiarra e da fé, o pobre virou o principal financiador de um sistema que nunca o inclui na festa. Paga caro por tudo, da comida ao transporte, da energia ao empréstimo. E ainda ouve que o Brasil está melhorando. Melhorando para quem, exatamente? Porque se o progresso é quando o rico fica mais rico e o pobre aprende a parcelar o botijão em 3 vezes, então estamos no paraíso da hipocrisia. O pobre vive um tipo de castigo moderno. Não tem cela, mas tem boleto. Não tem algema, mas tem juros. E a cada dia, o sistema aperta mais o nó, sorrindo com o discurso da liberdade financeira. Liberdade para quem? Para quem já nasceu livre da dívida. E o mais cruel é o ciclo que se repete. O pobre paga caro, se endivida, busca ajuda, paga mais caro de novo e volta ao ponto de partida. É como rodar no carrossel da desigualdade. Muita volta, pouca saída. Mas o ingresso, claro, continua sendo pago com suor. Enquanto isso, a televisão mostra comerciais de bancos com gente feliz. Sorrisos brancos, roupas limpas, juras de crédito consciente. Na prática, é só um lembrete. O pobre é bem-vindo, desde que venha com a conta de juros junto. E a cada vez que aperta o aceitar os termos, ele assina mais do que um contrato. Assina o próprio cansaço. Mas o que realmente dói não é o dinheiro que falta. É o tempo que vai embora. É a vida que passa tentando sobreviver enquanto os outros vivem. É o talento desperdiçado, o sonho adiado, a dignidade parcelada. O pobre paga caro até pela esperança e, mesmo assim, insiste em tê-la. Talvez porque, no fundo, ele ainda acredita que um dia o jogo vira. E se tem algo que o sistema teme, é o pobre acordado. O pobre que entende o mecanismo, que percebe que o natural é apenas o nome bonito que deram para a injustiça. Porque quando o pobre começa a enxergar que não é ele o culpado, mas sim a engrenagem que o esmaga, algo muda. A pena vira raiva e a raiva vira força. O pobre paga caro até para ser pobre, mas ainda paga com o que tem de mais valioso, a esperança. E é justamente isso que o sistema nunca vai conseguir comprar. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Faz barulho. Porque enquanto o pobre continuar pagando caro até para existir, o silêncio é o produto mais caro do Brasil.